Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Hoje nós vamos falar sobre investigação, ou no plural, investigações. Vamos falar sobre uma profissão aí muito importante nos dias de hoje, em vários âmbitos, mas também que causa muitas polêmicas, que é o detetive particular. E para fazer isso, conversar a respeito, nós temos conosco aqui o Paulo Oliveira, detetive particular. Ele é membro do Instituto dos Detetives do Pará, melhor, que é o INDEPA. Melhor, ele é o atual presidente do Instituto. Muito bem. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado. E eu sempre achei interessante esse negócio do detetive particular, que a gente vê muito em filme, né? Novelas, né? Novelas, né? Muito bem. Mas, Paulo, para se tornar um detetive, claro, além de gostar e tudo mais, sentir Tem um pouco do dom, aquele né? desejo, né? Ter aquela vocação, como se diz, faz algum tipo de curso? Sim, sim. Hoje, como sempre, né? Sempre foi feito um curso livre, né? Então, a pessoa faz um curso livre. Apesar de hoje termos a faculdade, né? Já o curso de nível superior, Sim. os tecnólogos de 2 anos. Algumas faculdades fazem já, né? Mas curso técnico não. Só livre ou superior. E, e qual foi a razão? O que foi que te levou a se tornar detetive? Bom, desde novinho, né? Assim, mais novo, eu sempre assisti filmes, essas novelas, né? E eu achei bem interessante essa área. Vi que essa área ela poderia ajudar outras pessoas também. E acabei me interessando, fui me aprofundando, fiquei adulto e comecei a pesquisar. Encontrei e aí eu vim fazer. Tá certo. Dentro desse tempo, pelo que você me falou, já tem aí uns 17 anos já de carreira. Eu sou formado desde 2009, na verdade, pelo Instituto, no Centro Técnico, né? Na verdade, Centro Técnico Profissional, que na época era o Dr. Camorim, né? Que era o presidente à época, e vim de lá para cá aprendendo com ele, um homem bem esperto da área também. Então eu comecei a pegar com ele algumas coisas, né, já pesquisando outras coisas, vendo os casos e tudo mais. E fui atuando. Nessa época aí, qual foi a primeira coisa que você investigou, assim, que você Olha, iniciou a carreira? Você disse assim, isso aqui me fez iniciar, aqui agora eu iniciei mesmo a carreira. Primeiro passo, valendo. eu fiz alguns casos, né? Mas Mas, nessa época, no comecinho, que foi que mais marcou? Falando do começo. o começo foi, como eu falei, né? Eu pensei sempre em ser detetive não só pensando no dinheiro. Eu sempre pensei em ajudar as pessoas, Sim. né? Em descobrir a verdade, que essa é a nossa função, descobrir a verdade. O grande lance do negócio é lidar com a verdade, né? E às vezes a verdade dói, né? Esse é o problema. Geralmente, né? Dói. A verdade Geralmente. dói. Às vezes as pessoas não querem descobrir a verdade. Né? Por mais que a gente descubra e a pessoa acaba deixando para lá. Né? Você tocou num ponto, só um parênteses aqui. Você tocou num ponto que eu achei interessante, eu me lembrei. Porque a gente descobre que a pessoa está traindo e a pessoa Porque fica todo na mundo, pessoa. porque na verdade todo mundo diz que quer a verdade. Mas no fundo, a maioria de nós não quer a verdade. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Aí eu me lembro que era Dia dos Namorados, e tinha um programa na época, acho que era Hebe Camargo, e o Nelson Ned, lembra do Nelson Ned? Né? Que era pequenininho? Pequenininho. Muito Vozeirão, inteligente, né? muito Vozeirão. inteligente, e muito inteligente. Aí, viu, Lourinho? Aí, perguntou para todo mundo, e a mentira de amor? Vale a pena a mentira de amor?
todo mundo disse que não. Não, a verdade é acima de qualquer coisa. Acima de tudo, né? É verdade, tal, tal, tal. E quando chegou com o Nelson Ned, foi muito legal a colocação dele. E para você, Nelson? Ele disse, vale. Quem nunca falou no ouvido da pessoa amada, você é a mulher mais linda do mundo? E ela é a mais linda do mundo? Eu te amo, né? É? Entendeu? Não, porque é a mais linda. Ela pode ser linda, mas né? não é a mais linda do mundo, mundo. né? Né? Então, quer dizer, é uma mentira. Sim, sim. Foi como eu disse para uma irmã minha, uma época dessa, porque ela é gentil, eu até brinquei com ela. Todo mundo na rede social que eu vejo ela falando, ela diz, fulano, você está linda. A pessoa está toda ali, como dizia minha mãe, toda xingadinha ali, toda engelhadinha, com 135 anos, e ela está dizendo que está coisa mais... Tá, é uma questão afetiva, a gente entende. Aí eu brinquei com ela, eu disse, ei, tu tá mentindo muito nas redes sociais. Aí ela chega, mudou, né? Eu disse, eu mentindo muito, por que você está falando isso? Eu disse, porque todo mundo tu diz que é bonito na rede social, todo mundo é lindo, todo mundo... Entendeu? Então... você tocou num ponto que as pessoas... a verdade é acima de tudo, mas você tocou. Nem todo mundo quer. Na verdade, o cara às vezes coloca a investigação, ele quer tirar a dúvida, mas no fundo ele está torcendo que não seja, né? Aquilo que ele está com medo que seja, né? Fulano que eu gosto tanto está me roubando, por exemplo, na empresa. Fulano que eu confio tanto, não, eu estou com a dúvida, mas pô, no fundo eu quero contratar lá o Paulo, mas eu quero que o Paulo diga que não está tudo em ordem. Entendeu? Então, quer dizer, o cara, no fundo, ele não quer a verdade. Ele gostaria muito de pagar para você. Acho que se ele soubesse que você disse assim, não, a gente chegou à conclusão que não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. Eu ia te dar 3 mil, agora eu vou te dar 6. Né? Porque ele quer ouvir isso. Né? Ele gostaria de ouvir. Mas, não é verdade? E tem casos assim também que a pessoa quer que seja aquilo dali, e não é. Como é que é? A pessoa... Porque os indícios levam a crer que é. Sim, que o problema é aquele mesmo. Mas não é. Sim. Entendeu? E aí essa questão que eu falei, poxa, então a gente tem que descobrir a verdade. Você colocou aí que é alguém que quer que aquilo seja e muitas vezes não é aquilo. Porque para ele é. É o ciúme, vamos dizer, se for um caso com uma mulher, o ciúme doentio que ele tem e ele acha que tudo ela está traindo, ou ele está traindo, que às vezes acontece também a mulher ser a ciumenta. E aí fala, poxa, ela está me traindo porque ela botou senha no celular, não tinha senha, né? É um dos fatos, né? Ela fica falando, eu chego na hora, ela muda de assunto. Então, são indícios, mas não são provas contundentes, né? E realmente vão levar que está traindo. Então, são indícios, mas não é prova ainda que ela pode estar falando com a mãe ou com um parente, ela não quer que ele saiba, é um assunto mais estrito, familiar. Pode ser o quê? Às vezes é uma surpresa de aniversário. Agora lascou-se. Né? Pois então, né? Cara, é verdade, você agora tocou no ponto. Aí o cara, poxa... Tá fazendo uma surpresa pro miserável e ele ainda tá querendo matar a mulher. E esse é o ponto também, né? De a gente dizer a verdade e chegar a um ponto desse. Né? Sim, que é o pior. Sim, sim. Rapaz, você me falou, a gente vai tocar mais aí nessa questão, mas você me falou dos casos que você investigou, tem o caso chamado Seu Valmor. Conta um pouquinho aí rapidamente sobre esse caso. Bom, Valmor é um senhor já de mais de 70 anos, né? Ele não é daqui, era de Manaus. A filha dele, que já tinha deixado de ter laço com ele já há muitos anos, né? Uns 20 anos mais ou menos, e ela morava no Paraná. Então ele entrou em contato com um grupo de detetive onde eu estava fazendo parte e solicitou, né? E a pessoa falou, olha, tem um rapaz que ele é do Pará, porque o pessoal fez o início e descobriu que ele estava para cá. Achava, né? Sim. E aí ele jogava para mim e eu comecei a investigar. Bom, então tudo levou a crer que ele poderia estar um senhor já, né? Então ele poderia morar em Curuçá ou Marapani. Só que a questão toda é que levantou uma suspeita, porque ele fazia saques em diferentes cidades, né?
Então, 4 cidades. Né? Estranho, Então, né? Estranho. Então, ele deveria ter parente nessas 4 cidades? Pode ser. Vamos investigar para ver, né? Então, fomos investigando e isso foi chegar num ponto que a gente falou, não, isso não é. Eu acho que isso é fraude. Não é algo normal, né? Né? Então, a gente acionou o Ministério Público, os Ministérios Públicos, né? Porque de cada cidade, acionou o INSS, sugeriu até uma ação conjunta com eles para tentar ver se era verdade, né? E, no caso, fazer o chamado flagrante, né? Mas só que o Ministério Público não disse nada, mas o INSS disse que não podia fazer. Mas o detetive já foi contratado pelo INSS algumas vezes em anos passados para descobrir se o cara está, se o segurado está mesmo doente, né? Então isso é fato. Quer dizer que o próprio INSS já contratou também. Já contratou. Um Há muitos detetive anos particular. Atrás, com certeza. Para Interessante. descobrir, né? Só que eles não quiseram. Tudo bem. E continuamos a nossa investigação. Quando eu passei informações para a Polícia Civil de Marabá e Paraupebas. E aí foram que eles fizeram o flagrante, né, de uma mulher que estava fazendo parte de uma quadrilha de estelionatários, sacando o dinheiro dele. Porque aquela época, no caso da pandemia, né, facilitou muito. Quer dizer, o toque para a polícia foi veio do grupo de detetive particular. Isso, foi. Importante demais, né? Foi. E aí a gente entrou em contato, né, com a polícia e eles pegaram as informações. Vocês deram aquilo que já tinham, todos os dados que vocês já tinham. E passou para eles e eles tomaram o rumo certo, né, para ser feito. Então a gente trabalha nessa linha também, porque o detetive é um serviço assemelhado à polícia. Né? Não há uma diferença, não é igual, é assemelhado. Isso que eu estou vendo aqui no seu botão aqui, polícia comunitária. Foi um curso que eu fiz lá no IESP, igualmente ao outro curso de localização de criança também, na época. Né? Então a gente sempre trabalha, a gente no caso procura, sempre no caso trabalhar assim, quando descobre algum crime, a gente repassa para a polícia, porque isso é norma, né? Sim. Então, aí a polícia toma os meios dele lá. Como eu estava conversando aqui antes de iniciar, tão importante, né, esse trabalho, porque já houve casos aí de a família contestar uma investigação ou um inquérito que até foi fechado e chamar um detetive, né, para investigar o caso de forma particular. E o detetive, que tem muita gente boa e muita gente competente, o detetive foi lá e disse, não, vou precisar agora aqui também de um perito. Ele disse, então vamos contratar um perito particular também. E o detetive foi dando toda a direção do que deveria ser feito, o perito foi lá, fez o trabalho dele, né, e mostrou por A mais B que, no caso, a pessoa tinha chegado ao inquérito, ao final do inquérito, que a pessoa tinha se suicidado. E a família não acreditava nessa hipótese, por conhecer a pessoa e saber o espírito que ela tinha, pessoa para cima, alegre, não tinha nenhum caso de transtorno emocional nenhum. Então, como é que essa pessoa estava bem na vida financeira, bem nos relacionamentos, como é que essa pessoa se suicidou? Então, isso aí é uma conversa, não é verdade, né? Como se diz hoje, uma narrativa. Né? Então, o detetive foi lá, investigou, chamou o perito e chegaram à conclusão, tanto pela investigação como um novo laudo pericial, de que aquela pessoa não havia se suicidado. Abriu-se o inquérito de novo e aí se provou, diante da Justiça, Ministério Público, que realmente ele não havia se suicidado e que alguém tinha matado. E aí depois descobriu quem era esse alguém que tinha matado essa pessoa. Em 2017 foi criado a lei, no caso 13.432, a dos detetives. Né? Então, no artigo 5º fala sobre a participação na área criminal, com aval do delegado. Muito importante. E aí o que acontece? Em 2018, o provimento 188 da OAB também
deu esse tchan a mais para a gente, que nesse provimento o advogado ele pode sair em diligência e contratar tanto o perito, como você falou, e os detetives para investigar. Para dar o quê? Um fortalecimento na ampla defesa do contraditório também. Então, com isso, hoje, eu acho que as pessoas não sabem, né? Mas o detetive particular é uma peça fundamental para a investigação. Em qualquer uma, não só na parte criminal, mas na parte civil também. Aí vamos usar aqui a questão do quê? Da alienação parental. Pode ser com crianças ou idosos também, né? Porque a pessoa pensa que é só idoso, não é só a mãe que pode dizer para o filho não ver o pai, nesse sentido, ou no caso vice-versa, mas não, pode ser também de sobrinhos com o avô, né? Ou com o pai ali, que é para poder tentar afastar os outros e ficar só para ela. Então isso é essa questão também. Logicamente que a gente não vai trabalhar sozinho. A participação de um advogado ali, né, é fundamental, é ele que vai seguir, né? A gente vai só colher os dados, passar para ele e ele vai seguir com aquele processo. Pois é, e é muito importante porque traz para o próprio caso em si uma isenção maior, né? Traz uma lisura para o inquérito, né? Também. Eu acredito que todos que estão envolvidos, né? Quem está à frente da investigação, eu penso que, se não faz, deveria estar aberto à contestação, no caso familiar, e que diga assim, olha, eu vou colocar aqui também de lado... paralelo. Paralelo um trabalho de investigação particular. Né? Porque os Estados Unidos acontece muito isso lá, né? Lá foi por isso que eu comecei a gostar, né? Foi por causa dos filmes, né? Que eu vi como isso acontece lá nos Estados Unidos. Só que lá é diferente daqui, né? É totalmente diferente. Lá é rápido, as coisas são resolvidas mais rápido e tudo mais, né? Eles dão mais atenção. Eu estou há praticamente uns 10 anos nessa luta de tentar mostrar, não só para a população, mas para o governo, que seria muito útil usar, que tem uma lei, a 10.000 alguma coisa, que fala sobre a parceria público-privada. Então, fazendo a parceria público-privada em todo sentido, não só na área de educação, como já tem, e na saúde, como já tem. E por que na área da segurança, que é o terceiro básico, né, que tem que ter a saúde, a segurança e a educação, básico. Né? O tripé. E não tem. Então, é aquela questão. O problema não é mostrar que o Estado é incompetente, não é mostrar que a polícia não sabe fazer, é que ela não consegue, porque é muitos casos. Sim. E sobrecarrega eles. A demanda é muito grande. É muito grande. Então, a gente vê casos vamos dizer aqui, de homicídios, né, que a polícia não consegue dar conta em tudo, porque é muito caso. E aí a população acaba botando culpa na polícia, que não tem culpa, na minha visão, porque eles são poucos. Se tivesse mais pessoas, né, aí o Estado não pode dobrar o número de policiais, né, porque vai dar vai ter muito gasto, né, então não tem como. Mas se pudesse fazer uma parceria de alguma forma para que o setor privado pudesse adentrar, em alguns casos, se fosse o caso, né? Muito bem. Pois é, aí eu vou perguntar para você, mas vai ficar aqui para o intervalo. Depois do intervalo, melhor dizendo, quanto custa em média uma investigação? Tá? E não falar mais de alguns casos aí que você acha interessante relatar para o nosso público. Fica aí, segura aí, que vem mais. Da gente dá pra sentir, tem pimenta, tem amor, é de se divertir. Lá na cozinha ou no churrasco do quintal, eita alimentos,
nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Ei! Do tucupi a pimentinha especial, tem sabor que conquista até o nacional. É tradição, é calor, é paixão no paladar. Eita, alimentos, é pra te conquistar. Eita, eita, que sabor gostoso, Brasil. É do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Muito bem, de volta com o seu programa Diálogos com Vanderlei Nunes, hoje trazendo aqui o Paulo Oliveira, detetive particular, que é o atual presidente do INDEPA, Instituto dos Detetives do Pará. Deixamos uma pergunta no ar. Paulo, me diz uma coisa. Em média, quanto é que custa? Qual é o investimento aí para uma investigação? Vai depender, né? Mas, em média, uma investigação ela começa por R$500 a diária. A diária? A diária. Ou seja, então significa que é algo ainda um pouco elitizado, né? Não é para qualquer um. Tem que ter um poderio financeiro bom, né? Porque você disse que mais ou menos é uma semana de... vai depender, de né? investigação. Porque você investigar pelo menos uma semana, né? Você investigar um homem em uma semana, às vezes a gente consegue descobrir. A mulher é um pouco mais complicado, né? Então, às vezes custa um pouco mais de tempo, né? Mas a gente tem uma estratégia que a gente faz para isso reduzir. Tá, né? Pode ser que haja uma redução, mas em média uma semana vai dar aí seus 3.500, né? Que aí a gente arredonda para 3.000. Tá certo. Olha aí, você que quer fazer uma investigação, vamos lá. Tá certo? Lembrando de algumas coisas aqui. Paulo, essa questão da investigação, voltando ao caso do adultério, né? Nós tivemos aí há poucos dias aquele caso lá em Tubiara, né? Em Tubiara. Uma fatalidade, né? Que o homem contratou, é o que dizem, um detetive. Ela estava em Goiânia e foi para São Paulo e o detetive foi atrás, né? Então quer dizer que foi um investimento bom aí, né? Porque quando a gente falou sobre os R$500, né, em média, por causa esses detalhes, a investigação não pode ficar muito cara, porque se deslocar. Se for para se deslocar, outro valor, outra questão, né? Tem as passagens, né? As hotel, estadias. né? Então isso começa a ficar mais caro, entendeu? Então, no caso deles, especificamente falando, ele é um secretário, né? Era um secretário, né? Então ele tinha um salário até que razoável. Como diz o pessoal, ele tinha uma bala na agulha lá. Uma bala na agulha. Mais do que uma bala, acho que Depois ele teve, né? O trocadilho não foi nada feliz, mas... Mas aí ele tinha condições para poder bancar. Sim, eu estava falando bala na agulha nesse sentido, de condição financeira Isso, mesmo. Exatamente. Então, O que ele fez depois foi horrível. A gente vai nem tocar nessa questão aqui. Mas falando que você estava até tocando para mim que se evita até um pouco essas questões de adultério, porque no final, algumas vezes, dá em violência, seja, exato. Né? E essa aí foi extrema, mas às vezes o homem quer bater na mulher, às vezes a mulher mesmo destrói o carro do cara. Teve muitos casos já que aconteceram nesse fato. Quando você pega um caso de mulher, né, que a gente fala, é um pouco complicado, no sentido do que o homem vai fazer com as informações que a gente vai passar. Tem casos que a gente descobre que o cara não quer saber a verdade, que a nossa função é descobrir a verdade.
Ele descobre que a mulher traiu, só que ele fica com a mulher ainda, perdoa e continua, né? E eu particularmente, eu até aconselho a procurar ajuda, né, com um psicólogo, né, para poderes tentar levar o casamento mais certo, né? Sim. Porque para evitar problemas futuros. Mas tem casos já ao contrário, né, de você investigar uma mulher que está traindo, a gente não sabe exatamente ter uma segurança 100% do que o esposo, né, vai fazer com aquela informação. Porque nas pesquisas, o índice é muito maior de violência do homem contra a mulher. Sim, Né? existe. Quando ele descobre, ele está mais propenso a ser violento. Os homens, num país machista como nós, os homens querem ainda lavar a honra com sangue, né? Essa ideia, né? E hoje não é como antigamente, né? Antigamente tinha essa coisa da questão de honra, né? Hoje não. E o adultério era crime, hoje não é mais. Mas não é mais, exatamente. Então, mas o que cabe no adultério é o processo contra a pessoa, tanto o homem quanto as mulheres. E aí a pessoa, ela processa a pessoa que dá no bolso, né? Do cara, né? sim. Ou dela também, né? Então tem como você processar a pessoa com danos. Sim, Né? sim. É o que mais... Danos morais, você diz? Isso. É financeiro também, porque a questão... Há muitas coisas. É por isso que eu falo sobre a questão de advogados no meio. Porque você achar... Se teve uma época que eu achava o seguinte, a pessoa que fez aquele amante teria que pagar. E não é bem assim, né? Então, o advogado vai dizer em que momento ele tem culpa realmente para pagar alguma coisa, né? Porque, às vezes, a mulher, né, ela tem muito dinheiro, né? Então, ela acaba gastando com o amante, né, uma fortuna, né? Então, achando que... aí o esposo vai e faz o amante pagar, né? Então, são coisas que só o advogado mesmo para poder dizer. Essas questões você pode entrar na justiça, né? Isso, pode exato. Mas me diz uma coisa, qual foi o caso assim que você viu, que você achou interessante? Você falou de estava esperando uma coisa e é outra. Ah, tá. Porque a investigação é uma caixa de surpresa. A gente não tem a certeza do que vai ser. Como eu falei, tem pessoas que acham que tem que ser o que ele quer. Não porque ela está me traindo, não porque ele está me traindo, tem que ser aquilo dali. Não é possível. E não é. Então, é uma falsa imagem do que ele está pensando que seja. Ou seja, teve um caso da pessoa achar que a mulher estava traindo, né? E aí eu perguntei, né, que a gente faz as perguntas preliminares para saber. E ele falou, não, porque ela botou senha, porque ela não tinha senha no celular, e quando eu chegava, ela mudava de assunto, eu já peguei ela falando baixo, cochichando estranho e tal, ela não fala mais no viva voz. Então, são indícios, não são provas contundentes, realmente. Concretas, né? Então, eu falei, olha, vamos investigar, né, para ver se realmente é ou não é. E no final, né, bem rápido, a descoberta que ele pensava que ela estava traindo, e não era. Ela estava realmente, ela estava tramando uma situação. Só que não era uma trama assim de... Outra pessoa, adultério. Vamos dizer assim, de sacanear com o cara. Era apenas o quê? O aniversário surpresa dele. Né? E aí, pô, isso é boa. Foi coisa que surpreendeu ele, né? Eu tinha que pedir 1000 perdões, né? Mas aí aquela coisa, como é uma coisa que é sigilosa, não fala, né? Então, eu acho que ele não deve ter falado para ela, né? Então, ela não deve ter falado para ela, porque isso podia gerar uma briga, né? Tá desconfiando, não confia em mim, não sei o quê, tantos anos de casado. Sim. Então, podia gerar isso aí. Teve outros casos que também foram bem inusitados também, como tanto de um lado como do outro. Sim. Que a gente pegou, né? Aí teve os indícios, a gente sempre se baseia em indícios. Investigar os indícios. E a gente vai para aquela linha de investigação, né? O cara tá, a mulher tá, ou o cara tá. E dias se passaram, né? Porque às vezes a pessoa é esperta. Tem pessoas que é esperta.
né? E às vezes as pessoas também acabam contratando uns detetives que dão mancada, aí o cara já fica mais atento, e aí pega um novo detetive, já vê com uma coisa mais difícil de se investigar, porque o cara fica esperto, ele tem que dar uma relaxada, tem que dar outros caminhos para tentar enganar o cara. Como diz aqui no Pará, o desdobro. O desdobro, né? E aí o que acontece? Aí a gente foi e chegou no ponto que a gente descobriu, de fato, porque às vezes aquela pessoa que contrata, ela quer pegar o flagrante. Sim. Tem umas que não quer ver. Só quer que a gente fale para Só ela... o resultado. O resultado. Tem uns que querem, tem uns que ficam enchendo o saco. Desculpa falar, mas ficam perguntando, o que houve? E aí, tá lá, tá fazendo... E aí a gente tem que ter o nosso tempo, senão fica atrapalhando às vezes, né? Sim. Então, quando a gente chegou no final dessa investigação, a gente descobriu o quê? Que tanto num caso o homem e no outro caso uma mulher, eles não estavam tendo relação com o sexo oposto, mas sim com o mesmo sexo. Ou seja, a mulher estava traindo o marido com outra mulher. Sim. E o homem estava traindo a esposa com outro homem. Então isso aí deu uma... E hoje a decepção continua sendo maior que antigamente era, né? Há pouco tempo. Agora, com as coisas estão mudando. Não é tanto. Antigamente era mais difícil, né? As pessoas aceitar e tudo mais. Hoje em dia as pessoas estão aceitando, parece que estão aceitando mais. Por mais que a gente descubra a verdade, mostre, eles tentam se desculpar, né? De alguma forma e tentar levar o casamento. Mas eu acho que por parte do homem é sempre mais complicado, porque ele diz assim, pô, eu estou perdendo para uma outra mulher. Nesse caso, sim. Nesse caso específico... Fere, né, o cara? Fere a ferida é muito grande. Fere o machista, né? O cara que tem aquela coisa mais... Fere. Não vai, né? Não vai para frente isso aí, não. Ele não quer perdoar, né? Complicado, né? Agora tem uns que já aceitam, viu que a culpa foi dele mesmo, ele mesmo, no caso, reconhece. Seria bom que todos fossem assim, né? Reconhecer, tanto ela como ele, reconhecer o erro, né? O motivo que levou a essa traição. Fatalmente, talvez, esse caso de Itubiara não teria acontecido, né? No geral, eu digo sempre, o homem em si, ele pode trair, não sei a mulher, a gente sabe lendo, estudando, mas como homem, eu entendo que o homem ele trai muito pela questão física mesmo, o homem, no geral, não dispensa, né? A mulher deu bola e tal, o homem, no geral, não dispensa. O homem é pelo ver. Ele não tem muita questão de que ele... É porque ele se envolveu, ele se apaixonou, não. Porque ele gostou, pode até que a paixão venha depois. Mas ele deu bola, ele vai para cima, né? E a mulher já é mais do sentir. Uma mulher mais, precisa de todo um... No geral, né? Sabe que as exceções, que algumas mulheres vão comentar aqui, vão dizer, não, mas a mulher também é a mesma coisa, né? Não é 100%. Nunca, nada é fechado, 100%, nada é 100%. Né? E eu falo assim, a questão também, só para a gente fechar, é que o adultério ele não acontece só em pessoas pobres ou ricas, né? A gente também vamos levar isso para outras áreas. Pessoas evangélicas, católicas, o ateu, qualquer religião há esses casos que acontecem. Só que tem casos na forma assim, vamos se dizer, do evangélico ou católico, eu vejo assim, fica mais escondido por causa de certos protocolos, né? A própria questão religiosa em si. Então, as mulheres são mais fechadas para chegar a contratar um detetive para evitar os escândalos e tudo mais. Os problemas maiores aí, até porque muitas vezes há o perdão, há o retorno, e aí quando explode para depois juntar de novo os pedaços, os caquinhos, fica mais difícil, né? Isso. Eu queria falar mais, mas o tempo foi embora. Eu queria que você deixasse aí para a gente falasse com o nosso público e deixasse aí o Instagram aí do INDEPA, né? Instituto de Detetives do Pará. Estou aqui com o seu presidente, o detetive Paulo Oliveira. Olhando para aquela câmera lá, Paulo. Hoje, eu sou o presidente do INDEPA, né? Nós temos o Instagram, que é o @1000, INDEPA, @1000. Nós temos o Facebook também. E o contato é o 98626 9504.
986269504. E a gente, hoje no Instituto, nós criamos as divisões de apoio às vítimas de violência doméstica, aos maus-tratos a idosos, a deficientes físicos e crianças e adolescentes desaparecidas. Fatos esses que a gente sabe que o Estado já toma uma certa conta, só que é muito caso e pouco a gente... A demanda é muito grande. A demanda é muito grande e a gente tenta ajudar de alguma forma essas pessoas. E para isso a gente conta com a ajuda de todos que puder ajudar a gente também, né? Porque a parceria é essa, né? Eu tenho um projeto chamado que é o projeto de ajuda mútua, onde você me ajuda, eu ajudo você e nós dois vamos ajudar outras pessoas. Muito bom, muito bom. Falamos aqui com Paulo Oliveira, detetive particular, atual presidente do Indeva. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande receber você aqui. O prazer foi todo meu. Se puder voltar outras vezes, né? Quem sabe, com certeza, né? Que tem muita coisa para a gente falar ainda, né? Muita coisa para a gente bater um papo aqui. Tem muito diálogo ainda entre nós aqui. Tá bom? Muitas coisas bacanas aí para a gente falar ainda. Muito obrigado. Obrigado a você. E a gente vai aqui finalizando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.